Olá, dando seguimento aos vídeos sobre a cinemática de partícula, agora eu vou apresentar para vocês o movimento absoluto. O movimento absoluto acontece quando você tem um movimento de duas partículas e que essas duas partículas têm um vínculo. Por exemplo, elas podem estar as duas presas pela mesma corda, né? Então, quando uma partícula se move, a outra também vai se mover. Então, a gente vai ver, por exemplo, se nós tivermos um bloco e considerarmos ele como sendo uma partícula e ele está linkado a outro bloco, dependendo como for a configuração do sistema, quando um bloco anda, por exemplo, 1 metro, o outro bloco pode andar 2 metros e assim por diante. A partir desse vínculo que a gente vai conseguir capturar no nosso sistema, a gente vai poder encontrar propriedades como velocidade e aceleração das partículas, ou seja, se eu conheço de uma, eu consigo calcular para a outra, certo? Então vamos aqui para o quadro. Então, o movimento absoluto, tá? Quando a gente tem duas partículas e essas partículas elas estão interligadas. Opa! E essas partículas estão interligadas, certo? Quando elas estão interligadas, o que acontece com uma partícula influencia na outra. Então, se uma partícula vai ter um movimento, isso vai influenciar o movimento da outra partícula, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Antes de sair para a prática, a gente precisa encontrar a relação das partículas em relação à coordenada posição. Então, a gente vai usar a coordenada posição da partícula 1, a coordenada posição da partícula 2 e ver como a gente consegue linkar essas duas coordenadas. Como que eu consigo ver a variação da posição de uma partícula, o que acontece na variação da posição da outra partícula. Então, cada sistema vai te dar um método. O método mais comum é quando você vai ter blocos e polias e corda. Então você tem que ver, olha, esse pedaço da corda aqui, mais esse outro pedaço, isso tudo, quando eu somo da corda total, pode parecer assim, ouvindo pela primeira vez, algo um pouco esquisito. Mas agora, quando a gente vai começar a olhar um exemplo, pode ficar mais claro. Então a gente precisa ter as coordenadas posições. Então, repare que para eu ter uma coordenada posição, eu tenho que ter um eixo de referência, tá? Um sistema de referência. Esse nosso sistema de referência, ele pode ser tanto um ponto ou pode ser uma linha, tá? Então, neste caso aqui, olha só, nós temos um triângulo aqui, nós estamos no plano, né? Pode ser uma pirâmide, se nós estivéssemos em 3 dimensões, mas nos interessa só a seção aqui. Então, observe que o bloco A, em amarelo, ele está ligado ao bloco B, em rosa, por uma corda branca, certo? Vejam, eu vou tomar este ponto aqui, o ponto fixo, eu vou pegar um ponto fixo. Essa polia aqui, ela está fixa, ela não sai deste lugar. Então eu pego este ponto fixo aqui da polia e faço a minha referência. Então aqui eu tenho a referência SB, ou seja, a referência que diz, olha, a posição que o meu bloco B vai estar em relação a este ponto aqui. Então observe que agora eu vou saber qual é a posição que o meu bloco vai estar em relação a este ponto que eu estou riscando aqui. Ao mesmo tempo, eu pego aqui e digo, olha, a posição que o meu bloco A vai estar é em relação a esta referência aqui. Então, observe que o bloco B e o bloco A não estão na mesma referência, certo? Mas eles estão linkados, eles estão vinculados. Quem faz esse vínculo é a corda. Então, eu vou ter que dar um jeito de associar os dois, certo? Bom, aqui, né, essa parte entre essas duas linhas de referência, tá? Eu considero que é um arco CD, tá? Então, vejam, se eu conheço o comprimento total da corda, eu posso dizer que a posição do bloco A, que é esta da referência até o bloco A, mais a posição do bloco B, que é da referência até lá no bloco B, mais esse arco LCD, tudo isso vai ser igual ao comprimento total da corda, certo? Não tem mistério. Se eu pegar todos os pedacinhos da minha corda e somar todo mundo, vai dar o tamanho
o comprimento total da corda, certo? Então, este pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, tudo isso somado ao tamanho da corda, certo? Então, agora repare, se nós derivarmos isso no tempo, como a gente tem? A gente vai ter a derivada da posição A no tempo, mais a derivada da posição B no tempo, mais a derivada do LCD no tempo e mais da derivada do comprimento total da corda no tempo. Observe que o SA ele está mudando de tamanho, né? Se o bloco está em movimento, esse SA, se o bloco A está descendo, o SA está aumentando com o tempo. Se o bloco A está subindo, o SA está diminuindo com o tempo, então ele está variando no tempo. Agora observe que o comprimento CD, este comprimento aqui, sempre vai ser esse o valor desse arco aqui. Esse comprimento não está mudando no tempo, então isso aqui é zero. Assim como a corda, a gente está considerando uma corda que ela não estica, ela não muda o seu comprimento, com o tempo ela também não está variando. Então o comprimento da corda também não está variando com o tempo. Então isso aqui também é zero. Quem que vai ser a variação do SA no tempo, da posição do bloco A no tempo? Vai ser a velocidade que o bloco A tem. Quem vai ser a velocidade do bloco, a variação da posição do bloco B no tempo? Vai ser a velocidade do bloco B. Então agora a gente acha a nossa relação que diz que velocidade A mais velocidade B é igual a zero. Ou seja, nós vamos ter que a velocidade A vai ser dado pelo valor de menos a velocidade B. Reparem que é muito importante aqui entender o que quer dizer esse sinal de menos. A gente tem que voltar e ver a nossa referência. O que a gente diz? A gente diz que a referência, que é essa referência que nós criamos, que o nosso bloco, quando ele se movimenta nesse sentido aqui, o bloco A se movimenta nesse sentido, ele está no sentido aqui da referência, então ele está se locomovendo a velocidade positiva. Ao mesmo tempo, o bloco B vai ter velocidade positiva quando ele se locomove na direção da referência para esse sentido aqui. Então veja que o mais e o menos agora não está relacionado em estar subindo ou está descendo, certo? Porque quando o bloco A está nesse sentido que eu desenhei aqui, o bloco A está descendo e a velocidade dele é positiva. O bloco B aqui ele está subindo e a velocidade dele é negativa, tá? Então o valor, o mais ou menos da velocidade está vinculado em relação ao S, tá? Então o teu sistema de referência. Bom, aqui eu não chamei a atenção para vocês nesse lado direito aqui, que eu estou aqui riscando, mas eu já falei para vocês quem era o SA, o LCD e o LT, tá? Bom, da mesma forma, se eu derivar de novo essa equação aqui, eu vou ter a equação da aceleração. Então, a aceleração também vai ser, né, elas vão estar no sentido contrário para este nosso problema. Então, cada problema vai ter uma relação de velocidade, uma relação de aceleração e assim por diante. Então, a gente tem que resolver com calma e ver, né? Então, o mais importante de tudo é montar suas linhas de referência e aí, depois que está tudo certinho montado, as posições, aí basta derivar e sai tudo automático. Então, tem que tomar muito cuidado no começo e depois é algo mais mecânico, certo? Bom, então vamos ver um outro exemplo um pouquinho mais complexo, tá? Então, nós temos uma corda branca presa aqui no teto, né? Ela desce nesse sentido, passa por uma polia móvel em rosa, sobe, passa por uma polia fixa amarela, desce lá embaixo, tem uma nova polia amarela fixa e liga em outro bloco, o bloco A, certo? Então, reparem que agora a gente tem que traçar os nossos sistemas de referência. Então, está aqui passando o nosso sistema de referência 1 e aqui nós pegamos o nosso ponto de referência O. Né? Nosso sistema de referência 1, ele vai nos dizer, observe que aqui eu coloquei aqui na polia, mas veja que isso aqui é um conjunto único, né? Ele se move o mesmo tanto e como a gente está associando ao tamanho da corda, não faz sentido eu colocar aqui e adicionar, por exemplo, essa corda aqui, né? Então, dá elas por elas. Então, quem que vai ser a nossa corda branca? Qual vai ser o tamanho da corda branca? Olha só, nós vamos ter um SB aqui, mais um SB aqui, mais um H aqui e mais um SA aqui, que foi tudo isso que eu coloquei aqui já previamente. Mas, ei, Everton, mas esse não é o tamanho
real da corda, né? Por quê? Porque faltou adicionar, até vamos mudar de cor. Faltou adicionar esse termo aqui embaixo, esse termo aqui, esse termo pequenininho aqui, né? Tudo isso faltou. Mas vejam, eu posso, como eu vou derivar no tempo, todos os valores do comprimento da corda que não estão mudando, que sempre vão estar ali, eu posso acabar ignorando e observe que eu não coloquei aqui, ó, o L como sendo o L total, né? Aqui em cima, eu coloquei lá o L total, é o comprimento total da corda. Então, entre aspas, esse nosso L é o comprimento móvel da corda, tá? Ah, mas aqui nas polias ela está passando, ela está movendo. Sim, mas se você bater várias fotos, você sempre vai ver aquele mesmo pedaço de corda ali. E você não vai distinguir se era o que estava passando antes ou depois, tá? Então a gente pode ignorar quem não está movendo, quem sempre vai ter o mesmo tamanho no tempo, tá? Então, observem que, quando a gente vai somar, então a gente vai ter esses dois aqui. Então, 2SB, mais este H e mais o SA. Tudo isso igual a L. Quando a gente deriva agora, a gente tem que a velocidade A vai ser igual a menos 2 vezes a velocidade B. O que significa o menos aqui? Vejam, velocidade A do meu bloco significa que ele está indo aqui, nesse sentido aqui. A velocidade positiva de B significa que ele está vindo nesse sentido aqui. Então, o que eu quero dizer aqui? Se o meu B está vindo neste sentido positivo para cá, com uma velocidade de 2 metros por segundo, o meu bloco A vai estar andando nesse sentido para cá, com uma velocidade de 4 metros por segundo. Certo? E vale o contrário também. Se o meu bloco A está se movendo com uma velocidade de 8 metros por segundo nesse sentido aqui, o meu bloco B está se movendo com uma velocidade de 4 metros por segundo neste outro sentido, no sentido contrário à referência. Então reparem que se esse problema cai, alguns podem resolver desse jeito, mas alguns podem resolver desse outro jeito, botando o meu USB, um sistema de referência, colocando o meu sistema de referência por USB aqui, certo? E aí como fica o tamanho da corda? Então, de novo, a gente ignora as partes fixas, certo? Podemos ignorar. Então, quem vai ser o tamanho da corda? Vai ser H menos SB, mais H menos SB, mais H, mais SA. Então, eu vou ter 2 vezes H menos SB, mais SA. Fazendo isso, a gente vê que a intensidade a gente encontra igual que a gente encontrou antes, mas agora o sinal é positivo. Aí você vai dizer assim, mas o Everton, qual dos dois está certo, então? O primeiro ou o segundo? Né? Os dois estão certos, porque, vejam, um sinal é em relação à nossa referência. O que nós temos agora é que quando o bloco B está subindo, a velocidade dele é positiva. Quando ele está subindo, é quando o bloco A está indo aqui para a direita, que também é velocidade positiva. Então, agora eles têm o mesmo sinal. Quando o bloco B está descendo, a velocidade dele é negativa. O bloco A está vindo nesse sentido aqui. E aí a velocidade é negativa dele também. Então, agora, com esse nosso sistema de referência, eles estão... o sinal muda, mas a direção ela continua correta, que sai através da tua resposta. Tá? Então, veja, você pode fazer de um jeito ou do outro. O importante é você saber se o teu bloco está indo para a direita ou para a esquerda, está subindo ou está descendo. E isso, os dois sistemas dão a mesma resposta. A mesma resposta. Tá bom? Então, vamos agora para um problema para a gente resolver ele agora. Tá? Então, a pergunta é, determine a velocidade escalar do bloco A se o bloco B tiver uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, reparem que esse exercício tirado do Hibbeler, ele já coloca aqui em vermelho as partes fixas, né? Todas essas partes aqui não vão mudar no tempo, esse tamanho. Então, a gente pode ignorar e aí a gente não usa o comprimento total, tá? Então, vamos lá. Vou pegar, pode ser em rosa mesmo, né? Então, a gente tem que descobrir o tamanho da corda. Quem vai ser o tamanho da corda? Vamos lá. SA, certo? Isso aqui, SA.
tem mais este tamanho aqui, ó, observe que esse tamanho aqui e esse tamanho aqui vão ser próprio quem? O SB. Né? Então vai ser SA mais 3SB vai ser igual ao comprimento total da corda. Então, a velocidade A vai ser igual a menos 3 vezes a velocidade B. Vejam, se o nosso sistema de referência usado, né, ele está aqui, ó, nosso sistema de referência, aqui nas duas polias fixas, né, essas polias fixas. Então, o B está crescendo para cá. Então, quando a velocidade B, o módulo dela é 2 metros por segundo, então ela tem a velocidade B, ela é dada por menos 2 metros por segundo. Então, quando o B tem esta velocidade, o VA vai ter uma velocidade positiva de 6 metros por segundo. Então, observe que faz sentido, né? Quando o nosso bloco B ele está subindo, né, com uma velocidade de 2 metros por segundo, o nosso bloco A está vindo nesse sentido aqui, com uma velocidade de 6 metros por segundo, sentido positivo, né? Certo? Tudo bem? Fechou? Então tá, vamos para o próximo, né? Determine a velocidade escalar do bloco B. Deixa eu só mudar de cor aqui. Vou pegar uma outra. Isso aqui. O bloco B tiver uma velocidade escalar de 2 metros por segundo. Então, de novo, nós temos que pegar... Agora, observem que nós vamos ter uma corda aqui, ó. Certo? E vamos ter outra corda. Outra corda aqui. Opa, então calma. Ele não vai ter que relacionar todo mundo aí de uma vez só. Né? Então, vamos relacionar cada corda de uma vez. Então, aqui está a nossa referência, que é a mesma para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Para a nossa primeira corda, a corda verde aqui, o que nós temos? Nós temos SA, certo? Mais, quem é esse tamanho aqui? SC, né? Mais SC. Mas veja, esse tamanho aqui também vai ser o próprio SC. Então, vai ser SA mais SC mais SC. Tudo isso igual a 0, certo? Então, opa, 0 não, né? Vai ser a corda verde. Vamos ver o verde, certo? Então, quando a gente faz, a gente vai ver que a velocidade A vai ser igual a menos 2 vezes a velocidade C. Quando a gente pega agora a nossa corda rosa, o que nós vamos ter? Nossa corda rosa, ela vai ter este tamanho aqui. Quem é este tamanho aqui? Esse tamanho aqui vai ser SB menos SC. E aí vai ter mais esse tamanho aqui, que é igual a, né, SC, SB menos SC. E mais esse tamanho aqui, que é o próprio SB. Certo? Tudo isso vai ser igual a L rosa. Certo? Vamos lá de novo. Este tamanho aqui, que é SB menos SC, mais esse tamanho aqui, que é o próprio SB. Ou seja, quando a gente deriva aqui, nós vamos ter que 2VB vai ser igual a VC. Não é isso? Então, o que a gente tinha? A gente tinha aqui... quem era a velocidade que a gente conhecia? Aqui é a velocidade do bloco B, que é 2 metros por segundo, né? Está em pés ali. Então, o que nós queremos? Nós queremos a velocidade A. Então, a velocidade... Vamos escrever aqui, a velocidade C pode ser escrito como menos a velocidade A sobre 2. Logo, a velocidade A vai ser igual a menos 4 a velocidade B. Que isso vai nos dar que a velocidade A é igual a o menos
8 metros por segundo. O que significa? Significa que a nosso bloquinho A, ele está... Opa, aqui tem um probleminha. Que eu ia dizer, ué, mas ele está subindo, mas esse aqui está subindo. Não, mas é porque eu errei aqui, ó. A velocidade B, ela aqui, ela é... A velocidade B, ela é menos 2 metros por segundo. Por que ela é menos 2 metros por segundo? Porque ela está no sentido contrário ao eixo de referência. Então, a velocidade A, quando o bloco B sobe a 2 metros por segundo, o bloco A desce a 8 metros por segundo. Tudo bem? Certo? Deixa eu ver aqui. É isso aí, né? Então, tá bom. Então, tá já. Determine... Tá certo. Então, vamos agora para o exemplo 5. Esse aqui agora ficou mais interessante ainda, né? Parece, né? Um monte de SC, SB, SA aí. Então, vamos lá. Agora, o que nós temos aqui? Agora a gente tem um sistema de polia, um peso B, e temos alguém fazendo uma força aqui, ó, puxando essa corda. Na verdade, está puxando com uma velocidade constante de 2 metros por segundo, certo? Então, vamos de novo, vamos identificar as cordas. Então, temos essa corda aqui em amarelo. Amarelo não é uma boa cor para usar aqui. Eu vou usar o preto mesmo. Nós temos essa corda aqui, que vem aqui, e que vem aqui. Qual é o tamanho dessa corda aqui? Ela vai ser um SA menos SC, certo? Um SA menos SC. Este tamanho aqui, agora, eu não posso fazer em relação ao SA, eu tenho que fazer em relação aqui, né? Ao B. Quem é este? Esse tamanho aqui, ó, é o SB. Vou fazer assim para não ter confusão. SB menos o SC. E quem é esse outro tamanho aqui? É o próprio SB. Tudo isso vai ser igual a corda preta. Quando a gente faz essa soma, a gente vai ter que SA vai ser menos 2SC mais 2SB. Tudo isso é igual a LP. Quando a gente deriva, a gente diz, olha, a velocidade A menos 2 vezes a velocidade C mais 2 vezes a velocidade B, tudo isso igual a 0, certo? Bom, vamos aguardar, vamos deixar essa equação aqui em standby e vamos calcular agora, vamos ver a relação para outra corda, né? Quando agora a gente pega esta corda aqui, ó, o que nós temos? O tamanho agora desta corda agora verde aqui, né? Essa corda aqui, a gente vai ter o tamanho aqui de SC, né? A gente considera esse tamanho até aqui, né? Então vai ser SC mais SB, certo? Tudo isso vai ser igual à corda verde. Então, o que nós temos? Que SC, já vamos derivar, né? Que a velocidade C vai ser igual a menos a velocidade B. Se nós substituirmos aqui, porque o que o problema pergunta? Ele quer saber qual a velocidade do bloco B. Então, ó, VA menos, aqui vai dar mais 2, né? 2VB mais 2VB igual a 0. Logo, 4VB igual a menos VA. Logo, VB vai ser menos VA por 4. Agora tem que ver, o nosso VA ele é positivo, né? Porque ele está indo para baixo com 2 metros por segundo. Então, o VB vai ser menos 0,5 metros por segundo. Tá? Então,
Então, o nosso bloco B está subindo com uma velocidade de 0,5, né? Ele está subindo, certo? Então, veja, a gente tem que pegar nosso sistema de referência, tá? Então, nosso sistema de referência, né, a distância sempre vai ser em relação a um ponto fixo, por exemplo, como aqui, né, no meio da polia, como aqui, mas o bloco B. Mas veja, isso aqui é um conjunto, uma coisa só, né? Certo? Então, agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer um problema que é do mesmo jeito, só que ele é um pouquinho diferente e por isso que ele fica bem interessante de ser resolvido, certo? Falta ganhar espaço aqui. Ups. Então, vamos lá. Então, o que nós temos? Nós temos uma pessoa aqui, ó, tá? Vou pegar aqui. A gente tem uma pessoa aqui, tá? Ela está se movendo com uma velocidade de 0,5 metros por segundo e ela está erguendo um cofre aqui em S, tá? Então vejam, ele quer saber, então ele diz qual é a velocidade que a pessoa se move e ele quer saber qual que é a velocidade e a aceleração que o cofre vai ter quando ele atingir a altura de 10 metros. E ele diz que a corda tem um comprimento de 30 metros. Reparem que a distância aqui dessa polia até a altura da pessoa é 15 metros, certo? E ele quer saber qual é a velocidade e aceleração que o cofre tem quando ele chega nessa altura de 10 metros, certo? Então, antes de tudo, temos que ver qual é o tamanho da corda. O tamanho da corda, olha, ele vai estar deslocado aqui, né, uma distância y no tempo, né? No tempo ele vai estar cada vez um y diferente, e eu quero lá o y 10 metros. Então, no tempo, o nosso o comprimento da corda vai ser 15 menos y, certo? Então, olha, daqui até aqui, ó, então, ó, esse tamanho em preto aqui vai ser 15 menos y, né? Então, 15 menos y, certo? Mais essa hipotenusa aqui, ó. Então, veja que essa hipotenusa daqui até aqui, este cateto nunca vai mudar, certo? Vai sempre valer quanto? 15. Quem muda é este cateto aqui. Então, essa nossa hipotenusa pode ser escrita como raiz de 15 ao quadrado mais x ao quadrado. Quando eu somo aqui, ó, esse aqui é o 15 menos y, mais este valor aqui, nós temos o valor de L, certo? Então, e o L vale quanto? Ele falou ali, né? Vale 30. Então, veja, a gente pode deixar o nosso y aqui. Então, o y vai para lá, e aí fica positivo. O 30 vem para cá, fica negativo. Fica raiz de 15 ao quadrado mais x quadrado menos 15. 15 ao quadrado é o 225. Deixa eu pegar a calculadora. 15 ao quadrado, isso. Então, 15 ao quadrado vai ser 225 mais x ao quadrado menos 15, certo? Então, essa é a função que correlaciona o nosso y e o nosso x. Observe que a pessoa sempre vai estar andando em x e o cofre sempre vai estar andando em y. Então, se eu quero saber a velocidade do cofre, basta eu ver qual é a variação do y no tempo e aí aplicar lá no ponto que eu quero, que é o valor de x onde eu quero, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer este procedimento. Então, primeiro de tudo, antes de a gente continuar, o que a gente vai querer? A gente vai querer quando a altura é de 10 metros. Então, isso aqui só para a gente já ter pronto, né? Então, quando y igual a 10 metros, o que nós vamos ter? Vamos ter 10 mais 15, que vai ser igual a raiz de 15 ao quadrado mais x quadrado. Aqui nós temos 25
Então, vamos fazer 25 ao quadrado, vai ser 15 ao quadrado mais x quadrado, o nosso x. Então, 25 ao quadrado menos 15 ao quadrado, 400, então nosso x vai ser 20 metros. Né? Então ele quer saber qual vai ser a velocidade e aceleração do nosso cofre quando a pessoa estiver a 20 metros da origem e o cofre vai estar então a 10 metros da origem do plano, certo? Bom, então se a gente quer saber a velocidade, a gente vai ter que agora derivar essa nossa equação. Para derivar ela, a gente vai escrever, não vou escrever a raiz assim, mas então y vai ser igual a 225 mais x quadrado a 1 meio menos 15, certo? Quando a gente faz, agora eu vou ganhar um espação aqui, quando a gente faz dy dt, tá? Então aqui a gente tem que fazer a regra da cadeia, então vai ficar 1 meio da função aqui 225 mais x quadrado, x ao quadrado, 1 meio menos 1, fica menos 1 meio. Agora a derivada do argumento vai ser 2 vezes x vezes dx dt. E aí, a derivada de 15 é uma constante, é zero. Então, o que nós vamos ter aqui? Então, o Vy vai ser, que é o V do cofre, então vamos fazer até já um VC, né? O V do cofre vai ser este 2 vai com esse 2, pode ser escrito como 225 mais x ao quadrado menos 1 meio. Isso ficou feio, né? Menos 1 meio vezes o x, e esse dx dt é o nosso v da pessoa, tá? Então agora, observe que se eu quero saber a velocidade do cofre quando o y igual a 10 metros, o nosso x era quanto? Era 20 metros, não era? Então eu posso fazer aqui, ó, 225 mais 400, que é 20 ao quadrado, tudo isso elevado a menos 1 meio, que multiplica o x, que é 20, que multiplica a nossa velocidade, que era de 0,5. Isto vai dar uma velocidade, se vocês fizerem tudo certinho na calculadora, 0,4 metros por segundo. Né? Então, só deixa eu conferir aqui se eu não errei nada, né? Isso, então, por enquanto está tudo certo. Agora, se a gente quer descobrir a aceleração do nosso cofre, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que derivar a velocidade do cofre no tempo. Né? Então, a derivada do cofre no tempo vai ser, olha, Caio menos 1 meio, fica aqui, né, o 225 mais x ao quadrado. Então, agora fica menos 1 meio, menos 1 fica menos 3 meios. A derivada do argumento vai ficar 2 vezes x dx dt, certo? Esse termo todo aqui, vezes o x, vezes o VP. Vejam que o VP, esse cara aqui, ele é constante, né? Então, vejam que dVP dx, dt, né? O d2x dt é zero. Então, ele é constante, eu já estou colocando ele como VP e não como dx dt, que vai ser esse mesmo aqui, certo? Mas veja, a derivada ela não terminou, porque a derivada do produto, eu derivei esse termo aqui
e multipliquei por esse daqui. Agora, eu vou pegar esse primeiro termo, então, mais 225 mais x ao quadrado menos 1 meio. Agora, a derivada desse outro termo. Lembra que isso aqui é constante, então vai ficar simplesmente dx dt vezes vp. Né? Que vp dx dt é o próprio, né? vp é o próprio dx dt. Vejam que se vp não fosse constante, aqui daí teria que ter mais uma derivada, né? Então, teria que ter cuidado, teria mais uma derivada. Então, agora, finalizando, o que nós vamos ter? A aceleração do cofre vai ser dado, olha, esse 2 vai com esse 2, vai ficar menos 225 mais x ao quadrado, dá menos 3,5, vezes x ao quadrado, vezes, esse aqui é VP, né? Então, VP ao quadrado, mais esse primeiro termo, 2,25, mais x ao quadrado, dá menos 1 meio, VP ao quadrado. O VP, eu não estou esquecendo aqui, 0,5, né? O VP lá era o VA, né? Então, VP é 0,5 metros por segundo. O nosso X é 20 metros. E aí nós vamos ter uma aceleração do cofre. Vamos lá. Então, o que nós temos? 225 mais 20 ao quadrado. Isto tudo elevado a menos 1,5, certo? Vezes 20 ao quadrado, 400, vezes 0,5 ao quadrado. Isto tudo vai dar um valor, eu já vou anotar aqui, para 6,4 vezes 10 dá menos 3. E aí mais, agora o que nós vamos ter? Aquele termo ali, né, vai dar 25, 625 elevado a menos meio, que multiplica 0,5 ao quadrado, que vai dar, aí eu já vou somar, opa, o primeiro aqui é a menos, né? Ficou muito gambiarra, né? Vamos escrever aqui embaixo, vamos ganhar um espaço, vamos escrever aqui embaixo. Então vai ser igual, aqui é menos, né? E esse nosso outro termo vai dar, opa, deixa eu ver aqui, 225 mais 20 quadrado, tudo isto, ó, tudo isto elevado a menos 0,5 igual vezes 0,5 ao quadrado, o ponto 0,1. 0,01. Então, logo, a nossa aceleração, isto menos o 6,4 expoente na menos 3, vai estar 3,6 vezes 10 na menos 3 metros por segundo ao quadrado. Positivo, né? 3,6, isso mesmo, né? Então, reparem que se você olhar despercebido nesse termo aqui, nesse problema aqui, se você olhar assim meio sem muita atenção, quando ele diz assim, olha, se ele puxa com velocidade constante, né, se ele puxa com velocidade constante, então o cofre sobe com velocidade constante, que é a mesma, e aceleração zero. Não, cuidado, cuidado, né? Porque veja que quando a gente tem uma polia aqui, ó, tá acontecendo alguma coisa, né? Essa velocidade ela está na horizontal e essa velocidade aqui está na vertical. Então alguma coisa aconteceu ali. Então
Cuidado, cuidado, a velocidade é constante nessa direção aqui. A partir do momento, a velocidade constante a velocidade nessa direção aqui é diferente e é diferente da velocidade nessa direção aqui, tá? Porque só pensar que o quanto que eu ganho quando eu ando um tanto para cá não é a mesma coisa que eu ganho quando eu ando um tanto para cá. Isso só seria igual se eu estivesse andando, se meu negocinho, se eu estivesse andando aqui em cima e a corda vinha em linha reta, né? Mas não é o que está acontecendo, tá certo? Então, pessoal, a gente finaliza essa última aula e assim, agora falta uma aula só sobre o movimento relativo, quando a gente tem alguém num eixo fixo e alguém num eixo móvel, como a gente consegue encontrar, essas duas pessoas conseguem se encontrar, os veículos e etc. Alguns cálculos que nós vamos fazer, que é a nossa última aula e o nosso último vídeo da semana. Até lá, então.